Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Pela bondade e misericórdia de Deus, estamos iniciando mais um culto coletivo. É tempo de adorar a Deus, é tempo de apresentar ao Senhor a nossa súplica e o nosso agradecimento por meio da oração. É tempo de recebermos a instrução sempre oportuna e necessária do Espírito Santo por meio do estudo da palavra santa e bendita de Deus. Por isso, que bom que você veio até este espaço. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço. Nós vamos iniciar este culto falando com Deus. Vamos apresentar ao Senhor a nossa súplica, agradecimento. Vamos colocar diante de Deus a nossa causa, os nossos sonhos, as nossas famílias, a nossa nação. Nós vamos acompanhar nesta oração a nossa irmã Andréia. Oremos ao Senhor, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o seu santo nome, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por mais este dia, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão especial. Agora, ó Deus, queremos colocar as nossas vidas no teu altar, para que o teu Espírito Santo se derrame sobre nós e que nós possamos estar ouvindo a tua voz, ó Pai, através dos louvores entoados, através da palavra lida e também da mensagem, ó Deus, que será pregada nesta noite pelo teu servo pastor, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos dando o pão de cada dia. O Senhor tem nos livrado do mal. Muito obrigado, ó Deus. Queremos agora, Senhor, colocar, ó Deus, no teu altar, Senhor, a nossa cidade, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o nosso município, ó Pai. Esteja com as tuas mãos poderosas, ó Pai, curando, Senhor, toda enfermidade, ó Deus. Quantas famílias nesse momento passando por tantas dificuldades, ó Pai. Seja, ó Deus, por problemas de saúde, problemas emocionais, problemas financeiros. E que o Senhor, com as suas mãos poderosas, ó Pai, possa tocar, Senhor, nas famílias, ó Pai, do nosso município, ó Deus. Dando, ó Pai, o alívio, dando conforto, dando consolo. Mas acima de tudo, ó Pai, dando, ó Deus, o discernimento, ó Deus, de entender, ó Pai, que só Tu és o único Salvador das nossas vidas, ó Pai, que nós dependemos somente do Senhor. Pai, entra com providência, ó Deus, agora, nos hospitais, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, soprar o fôlego de vida, ó Deus, nos pulmões daquelas pessoas que estão acometidas pela Covid, que estão ali internadas no leito de dor. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Colocamos agora no teu altar, Senhor, a nossa irmã Lívia, Senhor. Tenha misericórdia da Lívia, Deus. Que o Senhor, com teu poder e graça, possa estar sustentando a tua serva ali, curando, ó Deus, dessa enfermidade. Que ela possa, meu Deus, responder bem, ó Deus, esse tratamento, Senhor. Senhor, toque, ó Deus, da cabeça à planta dos pés, ó Pai, da tua serva, Senhor, dando a ela livramentos, ó Pai. Seja com cada médico que está ali na UTI, cuidando da Lívia, Senhor. Seja com cada enfermeiro, ó Deus, cada pessoa que trabalha ali no hospital, que o Senhor esteja usando, ó Deus, para cuidar da tua serva, Senhor. Assim também como outras pessoas que estão ali, ó Deus, passando pela mesma situação de enfermidades, ou outras enfermidades. Que o Senhor também toque com teu poder e graça, Pai, curando, Pai, conforme a tua vontade, Senhor. Vai sustentando, Senhor, os filhos da Lívia, o esposo, ó Pai, o irmão Cleiton, seus filhos, o Mateus e o Rafael, que eles possam, meu Deus, se firmar, Senhor, a cada momento no Senhor. Dê a eles, ó Pai, discernimento da tua palavra, entendimento, sabedoria. Cuida também, Senhor, da mãe da Lívia, do pai. Dê a eles também tranquilidade, Senhor. Que eles possam, meu Deus, se acalmar, Senhor. E saber que só Tu és o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, Deus. Agora, Pai, te pedimos também, Senhor, pela irmã Cleide, que também, ó Deus, está acometida da Covid, ainda se encontra internada. Nós te agradecemos porque ela teve uma grande melhora, um quadro bem melhor durante a semana. E nós só temos a agradecer ao Senhor, que o Senhor possa estar dando uma boa recuperação a ela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, coloque suas mãos poderosas sobre ela, Senhor. Vai acalmando também os seus familiares, Senhor. O esposo, os filhos, a irmã,
Ó Deus, a mãe, que o Senhor esteja também, ó Deus, cuidando dessa família, Pai. Cuida, Senhor, do teu rebanho, ó Pai, que é a nossa igreja, a primeira igreja batista em Vila do Sol. Cuida de cada um de nós, Pai. Cada um que estão passando por problemas de enfermidades, ó Pai. Em nome de Jesus. Queremos também, ó Deus, pedir pela vida do nosso pastor. Muito obrigado, ó Deus, pela restauração, restabelecimento da saúde dele, ó Pai. Que ele se encontra bem, assim como seu filho Leonardo e sua esposa Denise, Pai. Muito obrigada por essa família que tem sido canal de bênção aqui na Vila do Sol, Senhor. Tem sido usados por Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Continue sustentando o Teu servo, dando livramentos, ó Pai. Dando, ó Pai, sabedoria, Pai, para lidar com tantas adversidades, ó Pai. Com tantos problemas, ó Pai, que nós temos enfrentados nessa vida, ó Pai. Mas sabemos que o Senhor tem dado a cada um de nós a sabedoria que vem do Senhor. E também, Senhor, o Senhor tem nos dado paciência, perseverança, que nós possamos continuar nessa mesma unidade, todos juntos, unidos no mesmo propósito, ó Pai. Em nome de Jesus. O propósito é esse, de Te adorar, de Te servir, de expandir o Teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor, por tudo, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Mas vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, que se encontra lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5, e também o Salmo 34, 19, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual nós estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. E, queridos, nós vamos seguir louvando a Deus agora, com muita alegria, acompanhando o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. O nosso Deus é o início de todas as coisas e também será o fim de todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega. É tudo para mim. Eu creio que também Ele é tudo para você. Cante comigo, Alfa e Ômega. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não
pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar e o respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar e o respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, na parte A do versículo, ele nos diz: olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós vamos estar cantando neste momento. Vamos cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre isso. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Devemos estar firmes com os nossos olhares firmes em Jesus, atentos no Senhor, confiando no Senhor, porque nós temos a certeza de que o nosso Deus está vivo e que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Não perca isso, olhe para Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos agora orar mais uma vez, nos preparando para a reflexão da palavra de Deus nessa noite. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já usou no decorrer deste culto para tratar os nossos corações e falar com cada um de nós. Ó Pai, nesse momento em que estaremos lendo a Tua palavra mais uma vez para refletir no recado que vem do Senhor para a Tua igreja, nós te suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tome a frente desta mensagem, para que ela seja proveitosa e edificante na medida que Tua igreja necessita. E, ó Deus, para isso também te suplicamos que o Senhor faça sensíveis os nossos ouvidos e corações, para que assim, ó Pai, possamos compreender, acatar e colocar em prática a vontade santa e bendita do Senhor. Esta é a nossa oração a Ti, ó Pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a nossa reflexão desta noite, nós estaremos lendo um texto conhecido e muito rico, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos de 8 a 10. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 10, nós estaremos lendo esse texto e refletindo nele a partir do tema Enfrentando o Sofrimento Vitoriosamente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 10, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, enfrentando o sofrimento vitoriosamente. Meus irmãos, a escola da vida é diferente da escola convencional. Dá primeiro a prova, depois a lição. Primeiro a dor, depois o aprendizado. Primeiro o sofrimento, depois a consolação. O sofrimento entrou no mundo pelo pecado. Hoje a natureza geme por causa do pecado, os filhos de Deus gemem por causa do pecado, e o próprio Espírito Santo geme intercedendo por nós. Parece que tem hora que uma tempestade desaba sobre nossas cabeças. Nosso lar é fuzilado com artilharia pesada, perdas, prejuízos, acidentes, luto. Oramos e nada acontece, aliás, piora. Queremos alívio e a dor aumenta. Queremos subir e afundamos ainda mais. A nossa fé é testada pelo silêncio do céu, pelo barulho dos problemas e pelo aperto dos nossos corações. Nossas forças se esvaem, nossas soluções e saídas acabam. Nessas horas só temos a Jesus, mas a Bíblia nos ensina que Jesus é Deus suficiente para nos socorrer na hora da tempestade. Há um propósito em cada sofrimento, irmãos. No preâmbulo de sua segunda carta aos Coríntios, Paulo diz que o nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar, inclusive, outras vidas. Na escola da vida, Deus está nos preparando para sermos consoladores,
2 Coríntios 1, versículos 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Deus não nos poupa do sofrimento, mas caminha conosco pelo sofrimento. Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida e as canaliza para o nosso bem. Deus transforma as circunstâncias adversas em benefícios para nós. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode parecer contraditório, mas o sofrimento pode ser um dom de Deus. Temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós. Em Gênesis 42, 36, Jacó disse a Deus num momento muito difícil de sua vida: tende-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim, todas estas coisas me sobrevêm, ele disse a Deus. Jacó pensou que Deus estava trabalhando contra ele, quando Deus estava trabalhando por ele, e logo lhe mostraria isso. Muitas vezes é no sofrimento, irmãos, que Deus nos mostra a sua bondade, misericórdia e poder. Muitas vezes é ali que vemos Deus agindo, movendo o céu a nosso favor, nos preservando de adversários ou adversidade maiores do que nós, e nos mostrando com isso que nós não estamos sozinhos em nossas lutas e que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É possível enfrentar o sofrimento vitoriosamente na dependência de Deus? Vamos meditar um pouco sobre isso nessa noite, destacando, em primeiro lugar, o propósito do sofrimento na vida do crente. Qual o propósito do sofrimento na vida do crente? O sofrimento, irmãos, nos ajuda a vencer o pecado. O sofrimento fez com que o pecado perca o seu poder em nossas vidas. Enquanto o sofrimento endurece o coração do ímpio, amolece o coração do crente. O exemplo do sofrimento de Cristo ajuda o crente, inclusive, a enfrentar o sofrimento com a mesma disposição. O crente não é melhor do que o seu Senhor. Se o mundo perseguiu a Cristo, vai infligir sofrimento a nós também. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo e as paixões da carne não compensam. O sofrimento nos leva a desapegar do mundo. O sofrimento também, irmãos, nos ajuda a testemunhar de Cristo. Nossos amigos não salvos se maravilham quando o crente não abandona a sua fé nem retrocede na adversidade. Mesmo sofrendo, o crente canta, louva, adora e agradece a Deus. Isso é um testemunho poderoso, maravilhoso. Paulo e Silas na prisão cantaram, isso impactou os prisioneiros. Estevão, mesmo apedrejado, teve um brilho no seu rosto. Cristo, mesmo pregado na cruz, teve palavras de amor e compaixão em seus lábios. O sofrimento, irmãos, nos ajuda a manifestar o nosso amor pelos irmãos. O sofrimento produz em nós uma sensibilidade mais aguçada. Passamos a ver a vida e os outros com outros olhos. Nos tornamos mais amáveis e generosos. O sofrimento nos ajuda a abrir o bolso, o coração e a casa para ajudar os irmãos. O sofrimento nos torna mais solidários. Grandes campanhas humanitárias são promovidas por pessoas que passaram por grande dor e sofrimento. A dor é um sofrimento eficaz pela qual o Senhor desenvolve em nós empatia e amor ao próximo. O sofrimento também nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a serviço do seu povo, do seu reino. Precisamos servir uns aos outros, estar à disposição dos outros, ser coluna de oração uns para os outros de acordo com o dom que recebemos. Nossas vidas deixam de ser egoístas, nosso propósito é abençoar os outros e edificar o povo de Deus. Nosso alvo é a glória de Deus e a exaltação de Cristo. Em segundo lugar, irmãos, Paulo fala nesse texto sobre lutas e livramentos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados,
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nós temos em nosso texto base 4 declarações paradoxais que nos falam sobre lutas e livramentos. Elas refletem, de um lado, a vulnerabilidade de Paulo e de seus companheiros, de nós, o povo cristão, e de outro lado, o poder de Deus que nos sustenta. Não há vida cristã, irmãos, sem lutas nem dor. A vida cristã não é uma estufa espiritual, nem uma sala VIP que nos dá o privilégio da imunidade contra os adversários e a adversidade da vida. Ser cristão não é pisar tapetes aveludados a vida toda. Muitas vezes nós cruzamos por desertos abrasados e eu sei que isso é difícil. Ser cristão não é ser aplaudido pelos homens em todo o tempo. Muitas vezes carregamos no corpo as marcas de Jesus e até somos criticados pela fé que professamos. Paulo, sabendo disso, faz aqui 4 contrastes. Ele começa dizendo: atribulados, mas não angustiados. A palavra atribulado significa aflito, estar sujeito a pressões ou aquilo que oprime o espírito, enquanto a palavra angustiado traz a ideia de comprimir algo ou alguém em um lugar apertado, tem a ver com o aperto de um espaço confinado e a dor angustiante que isso nos causa. A tribulação, irmãos, é uma prova externa, enquanto a angústia é um sentimento interno. A tribulação produz angústia. Mas Paulo conta que, mesmo enfrentando circunstâncias tão adversas, era fortalecido pelo Senhor. Quais as tribulações que Paulo enfrentou em seu ministério, em sua caminhada cristã e missionária? Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica e Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou o naufrágio a caminho de Roma e foi picado por uma serpente na ilha de Malta. Sofreu prisões, açoites, apedrejamento, fome, frio e pressão de todos os lados. Contudo, Deus o assistiu, não o deixando sucumbir diante de tantas adversidades. Esteve com ele em todas as lutas até recebê-lo na eternidade. E Paulo segue dizendo: perplexos, mas não desanimados. A perplexidade é uma encruzilhada mental que nos exige uma pronta e imediata decisão com muito discernimento e fé. A palavra perplexo significa estar em dúvida, estar atônito, estar perplexo. Enquanto a palavra desanimado significa estar em desespero a caminho da desistência. Paulo e todos os discípulos viveram um momento de sua caminhada cristã e luta pelo Evangelho em que não tiveram todas as respostas para as dúvidas que surgiram. Não tiveram total clareza sobre o que fazer e como guiar o povo de Deus diante de algumas lutas e perseguições. Lidar com o silêncio de Deus, irmãos, é um grande desafio. No entanto, os discípulos nunca desistiram, nunca desanimaram. Mesmo quando sua fé era provada pelo silêncio de Deus, eles não deixaram de crer, de pregar, de adorar, de orar, buscando resposta que precisavam em Deus. E no fim, Deus honrou tanto os seus servos como a obra que eles realizavam em seu nome. Mesmo diante das dúvidas, estando perplexos com algumas dificuldades e perseguições, nunca desanimaram nem retrocederam. O Senhor os sustentou e os garantiu sempre. E Paulo diz ainda: perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados. A palavra perseguidos traz a ideia muito franca de ser caçado como um animal. Não foram poucas as vezes que Jesus, desde o ventre de Maria até a cruz, e também os discípulos no desenvolvimento da igreja foram perseguidos desta maneira por judeus, gentios e pelo Império Romano. Já a palavra desamparado significa desertar, abandonar alguém em dificuldade. Paulo se descreve como um fugitivo caçado por seus adversários, contudo, na última hora, Deus lhe dava um escape. E porque nunca foram desamparados, os discípulos e Paulo,
Eles jamais desanimaram, nem desertaram, não abandonaram essa obra, nunca desistiram. Paulo sofreu duras perseguições desde o começo de sua conversão até o último dia de sua vida na terra. Não teve folga nem alívio, foi perseguido pelos judeus e pelos gentios, pelo poder religioso e pelo poder civil. No entanto, jamais se sentiu desamparado por Deus. Quando foi apedrejado em Listra, levantou-se para prosseguir com o projeto missionário. Quando foi preso em Filipos, cantou e orou à meia-noite. Quando foi preso em Jerusalém, deu testemunho diante do Sinédrio. Quando foi levado para Roma como prisioneiro de Cristo, testemunhou ousadamente aos membros da guarda pretoriana. Mesmo quando ficou só em sua primeira defesa em Roma, foi assistido pelo Senhor, um dos maiores fundamentos sobre o qual repousa a fé do cristão é que Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus, irmãos. E por fim, Paulo vai nos dizer, abatidos, porém não destruídos. A palavra abatidos significa ferido gravemente. A palavra era usada para falar da derrubada de um oponente na luta. Já a palavra destruído significa perecer sem qualquer chance de salvação. E Paulo diz abatidos, mas não destruídos. Paulo enfrentou circunstâncias desesperadoras acima de suas forças. Foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado, mas jamais sucumbiu. Mesmo quando foi levado à guilhotina romana, não foi destruído, porque sabia que sua morte não era uma derrota, mas uma vitória, uma vez que ele já tinha completado a sua carreira, combatido o seu bom combate, guardado a sua fé até o fim de sua missão. Nada pôde destruí-lo nem tirá-lo da obra antes do tempo, porque ele era guardado pela mão do Senhor, que tem os nossos dias e até todos os fios de cabelo de nossas cabeças contados. Esse texto ele pode muito bem se aplicar aos duros, rudes, esmagadores golpes que aparecem do nada em nossas vidas, como uma doença difícil, um acidente grave, um ataque cardíaco, uma guerra medonha, um terremoto avassalador. Tudo isso acontece com muitas pessoas do mundo todo, com cristãos, irmãos nossos. Pelo poder de Deus, porém, nós somos capacitados, então reagimos de forma transcendental, a fim de que Deus seja glorificado e as pessoas sejam impactadas pelo nosso testemunho. Por isso, em terceiro e último lugar, irmãos, quais as atitudes vitoriosas do crente em relação ao sofrimento? Irmãos, o crente precisa entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. O crente não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a sua jornada pelo reino de Deus nesse mundo. O crente até mesmo tem de esperar as provações. Nós vivemos em um mundo caído e hostil. Vivemos cercados de uma hoste de inimigos infernais que nos espreitam. Vivemos cercados pelo pecado que tenazmente nos assedia. Precisamos estar preparados para a luta. Se o mundo perseguiu a Cristo, não perseguirá a nós também. 2 Timóteo 3,12 diz que todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente será perseguido. O crente precisa entender que o sofrimento é para nos provar e não para nos destruir. 1 Pedro 4, versículos 12 e 13 nos diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa de estranha vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. O fogo ardente citado nesse texto é o fogo da fornalha, onde o metal é purificado. No Antigo Testamento, este vocábulo se aplica a um forno para a fundição de minérios, no qual o metal era derretido para ser purgado dos elementos estranhos. O fogo só destrói as impurezas enquanto purifica mais o metal. O Salmo 66:10 diz: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se refina a prata. O crente precisa entender que é possível enfrentar o sofrimento com exultante alegria. Jesus ensinou em Mateus 5, versículos 11 e 12:
Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O apóstolo Paulo demonstrou alegria apesar dos problemas. Ele cantou na prisão. Paulo demonstrou alegria apesar dos difamadores. Paulo se alegrava no sofrimento porque sabia que não estava sozinho. O Senhor da obra pela qual ele estava sofrendo estava ao lado dele. Ele sabia que Deus estava no controle de cada situação. O crente precisa entender que o sofrimento nos leva a glorificar a Deus. Quando enfrentamos o sofrimento sem amargura, sem murmuração e revolta, mas nos submetemos a Deus, o Espírito da glória repousa em nós e isso promove a glória de Deus. Quando o povo de Deus canta, o sofrimento e a glória de Deus se manifesta. O povo de Judá, no Antigo Testamento, enfrentou os exércitos confederados de Edom, Amon e Moabe cantando. Os apóstolos enfrentaram a fúria do Sinédrio, os açoites e as prisões se alegrando. Paulo enfrentou as prisões romanas cantando também. Enquanto isso, Deus operava em silêncio. E depois de muita luta, aprendizado e aperfeiçoamento, concedia ao seu povo, aos seus enviados, aos seus discípulos, as maiores vitórias. Ah, meus irmãos, nesse tempo difícil, Deus nos dê força e nos sustente para que possamos enfrentar as nossas lutas vitoriosamente, sem tirar os olhos do Senhor e sem duvidar do seu amor e da sua bondade por nós. Pois assim como nos diz lá em 1 Pedro 5, versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós cremos nisso. Nós cremos no poder, no amor e no cuidado de Deus por cada um de nós. Por isso seguimos firmes, orando e enfrentando o sofrimento vitoriosamente quando assim for necessário. Que com essa palavra, com essa verdade na qual nós meditamos nessa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua vida. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.